Olá, mulher simplesmente excelente. Estamos aqui para mais um conteúdo com você, falando sobre leveza. E é claro que eu não estou sozinha aqui, não é, Sá? Muito bom dia ou boa tarde para quem está assistindo. Vamos gravar esse conteúdo tão incrível. Estou sendo tão ministrada por esse tema leveza. Eu tenho certeza que a gente vai compartilhar aqui nesse vídeo vai abençoar a tua vida. Com certeza. E no Simplesmente Excelente, todos os meses nós abordamos um tema específico que tem a ver com o nosso estilo de vida simplesmente excelente. E esse tema leveza tem sido o tema do mês de fevereiro de 2026. Mas não importa em que momento da vida que você esteja acompanhando esse conteúdo, você pode ter certeza que ele vai fazer diferença na sua vida. Então, acompanhe a gente até o final dessa live, que vai ser incrível. Simplesmente Excelente, ele é uma plataforma de impulsionamento para mulheres cristãs multitarefas. Mulher que faz muita coisa. Se você é uma mulher que está na liderança de vários projetos, tem uma vida dinâmica, casa, família, igreja, trabalho, talvez novos projetos que você está sonhando. Então, esse espaço aqui é para você. E, Sá, leveza e simplesmente tá ligado. Tem tudo a ver, não é? Tem tudo a ver. E a grande pergunta é: será que essa mulher, nós mulheres multitarefas, que temos muitas responsabilidades, conseguimos manter uma alta performance, uma excelência, mas também ter uma vida leve? É sobre isso que a gente quer falar. A gente quer falar sobre como ter uma vida descomplicada, ainda que com tanta responsabilidade, ainda que com tantos afazeres, mas será que é possível trazer essa leveza para o nosso dia a dia, essa simplicidade, que é a proposta do Simplesmente? É sobre isso que a gente vai discutir hoje aqui nesse conteúdo, até porque, Lê, uma mulher de propósito, ela não precisa viver sobrecarregada. Uhum. Propósito não é sinônimo de estar exausta e cansada. Ser uma mulher de propósito, de performance, de excelência, não é sinônimo de ser exausta, cansada e sobrecarregada. E é por isso que nós já começamos o ano falando sobre leveza. Exatamente. E nossa live não pode começar de outra maneira, senão orando. Então, eu quero te convidar a ir onde você está agora, orar também, entrar nesse momento de oração junto com a gente, para que o Espírito Santo conduza, trate do nosso coração de uma forma íntima, do jeito que ele sabe fazer. Vamos falar com Deus, então? Paizinho, nós queremos te agradecer por esse conteúdo, queremos te louvar por esse tempo em que estaremos aqui compartilhando aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado entendimento que uma vida cheia de propósito também pode e precisa ser leve. Nós podemos sim sermos mulheres multitarefas, mulheres dinâmicas, porque temos muitas áreas da vida em que atuamos, tem muitas áreas, Pai, que nós estamos ali presentes, contribuindo, construindo, isso é tão bom. É tão importante, Pai, nós usarmos, gastarmos a nossa vida para o Senhor. Mas ainda assim, há um limite, há uma forma boa, saudável de fazer isso. E nós queremos falar sobre isso nesse episódio, nesse tema, nesse conteúdo. E nós queremos também que essa mulher que está conectada com a gente aqui seja transformada, ela seja cheia do teu Espírito Santo, ela seja despertada para uma vida com leveza. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A gente vive, Lê, hoje numa sociedade que valoriza muito os excessos. E muitas vezes, nós, como mulheres multitarefas, a gente tem essa tendência de abraçar tudo, todos, a todo momento, e ir para esse lugar de excesso. E é isso que a gente quer falar aqui hoje. Será que você está sendo saudável, administrando tantas coisas e às vezes até o que Deus não te pediu? Será que você não consegue ter uma vida leve, uma vida com simplicidade, porque você está exagerando na dose? E aí você tem muitas funções, muita cobrança, acaba indo para uma comparação, e é empurrada aí para uma comparação com outras mulheres, uma sensação de constante atraso e uma culpa por descansar, que é algo que a gente fala Meu muito no Deus, Simplesmente Excelente. Então, muito esse é sério. um cenário muito comum nos nossos dias. Esse cenário, onde a mulher vai para esse lugar de uma alta cobrança
E eu não estou falando aqui que nós não vamos ser mulheres excelentes, que vamos dar o nosso melhor, que vamos nos empenhar sim, que vamos todos os dias querer aprender algo novo, que vamos sim fazer muitas coisas, porque somos mães, somos esposas, somos filhas, somos líderes, trabalhamos no mercado de trabalho, atuamos no mercado de trabalho, estudamos, somos sim muitas tarefas, mas qual que é o limite? A gente sempre convida essa mulher, qual que é o limite de Deus para a tua vida? Não é o limite da Sabrina, não é o limite da Letícia, é o limite de Deus para a tua vida, para a tua estação, para o teu ritmo. Então, a leveza, esse tema, a gente até poderia falar como ter uma vida leve, seja leve, como ter uma vida descomplicada, é esse convite para você avaliar o seu dia a dia. Então, será que tem mulheres aqui que querem ter uma vida leve? Acho que você poderia até comentar, eu quero ter uma vida leve, eu quero ter uma vida leve. Começa já pelo ponto de acreditar que existe essa possibilidade. Porque talvez a gente coloca na nossa mentalidade o seguinte, não é possível. No meu dia a dia, não é possível eu ter essa leveza, essa simplicidade, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Você já colocou a primeira barreira. Então, eu já quero que você derruba essa barreira da sua mentalidade, já colocando aqui, eu quero ter uma vida leve. 2026, eu quero ter uma vida leve. Eu quero abraçar essa leveza que as mulheres aqui estão falando, que a Letícia e a Sabrina estão falando. E aí, eu queria convidar você a estudar um pouquinho, ler um pouquinho o que Jesus falou. Jesus falou que vem a mim todos que estão cansados, sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Então, olha só, olha que interessante o convite de Jesus. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu quero te dar alívio. Então, já existe esse lugar de alívio. Estou aliviada, estou tranquila. Existe esse lugar é no Senhor. E aí ele fala, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, por que a gente tem que viver pesada? Porque quando eu falo pesada, eu não sei o que tu lembra, mas eu lembro assim, o peso é aquela mulher que está sempre cansada, fadigada, exausta, muitas vezes reclamando até da missão que Deus deu. Eu fico pensando no ponto que a gente chega de, às vezes, até cegueira, que a gente começa a murmurar da missão que Deus nos deu. Esse não é o lugar que Deus tem. Não sei se tu concorda, Lê. Concordo, e eu percebo o quanto Satanás, ele realmente nos envolve nessas mentiras, porque às vezes a gente está vivendo algo que nós oramos, que nós clamamos a Deus, que nós gostaríamos muito de viver, e no momento que começamos a viver isso, porque confundimos as coisas, porque olhamos para aquilo não mais como algo, uma bênção de Deus, a gente talvez se cobra demais, ou assume muitas responsabilidades, além daquelas que Deus nos pediu, aquilo para de ter graça, perde o brilho, né? E a gente começa a reclamar de algo que a gente mesmo orou, que a gente mesmo quis, né? Então, isso vale para qualquer coisa, seja para a maternidade, seja para o casamento, seja para um trabalho, um cargo, né, uma responsabilidade, seja um ministério, né, uma área na igreja que a gente assumiu e sonhava com isso, ou sei lá, entendia que era o que Deus tinha para a gente foi lá e agora fica reclamando, né? Então, a mulher pesada eu também enxergo assim. E eu vejo o quanto nós, no século XXI, precisamos lutar contra esses excessos, porque ficou bonito ser extremamente ocupado, né? E se fala muito sobre isso na internet, a gente ouve muitas pessoas falando sobre isso, mas às vezes a gente não faz uma avaliação real da nossa vida para perceber que nós também estamos pensando assim, que nós gostamos de dizer que somos ocupados, que temos muitas coisas para fazer, e às vezes é uma desorganização, às vezes é um engano, né, que a gente não faz as coisas que precisava fazer e vai empurrando, às vezes até é uma forma da gente procrastinar coisas que deveríamos fazer, e a gente vai se tornando essa mulher pesada. E esse peso, ele não está só em como a nossa rotina fica a nossa agenda fica tão cheia de compromissos. Ele também acaba transparecendo na forma da gente tratar as outras pessoas, né? Na maneira com que a gente lida com as coisas. A pessoa pesada, isso transparece, né, Sai? Por isso que a gente tem que sair desse lugar. Até porque o jugo de Jesus é leve. Então, se a vida está pesada demais, tem alguma coisa que está fora de alinhamento. E Deus não chamou você, para viver
no limite, sempre no limite, sempre no limite. Quando a vida acaba ficando pesada demais, talvez você, talvez eu, a gente esteja carregando o que Deus nunca pediu para a gente carregar. E é isso que nós vamos falar. Só que deixa eu só fazer um adendo aqui, né? Talvez alguma mulher que está nos acompanhando, ela está vivendo um momento muito difícil na sua vida. O que nós estamos falando aqui não é sobre um momento. Às vezes tem uma situação da nossa vida que deixa tudo mais pesado. Uma situação de saúde, por exemplo, alguém da família, né, está exigindo maior cuidado, uma situação de hospital, uma situação de perda de emprego. Entende que é um momento da nossa vida. Agora, o problema, e é sobre isso que nós estamos falando, quando a vida inteira fica assim, isso se tornou cotidiano, é normal ficar pesado. Aí a pessoa olha para o ano que passou e ela pensa, nossa, o ano foi ruim, mas ela olha para o outro, também foi, e para o outro também foi, e esse também está sendo. Então é sobre esse peso exagerado, é esse peso da rotina mesmo, do dia a dia, não é de uma situação que tornou um momento mais difícil, porque isso a gente sabe, que a gente vai passar e a gente tem a ajuda do nosso amigo Espírito Santo para passar por aquele momento. Então, são momentos, vou dizer assim, extraordinários da nossa vida. São momentos específicos da nossa vida. Não é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando sobre a rotina, quando tudo está um caos, quando tudo está muito pesado. É aí que nós precisamos ligar um sinal de alerta e consertar aquilo que precisa ser consertado, alinhar o que precisa ser alinhado. E aí, hoje, eu acho que era isso que essa ia começar a falar aqui quando eu interrompi, a gente vai trazer 4 princípios para te ajudar a tornar uma vida leve, porque é possível, é possível. Primeiro princípio para a gente ter essa vida leve e descomplicada. É claro que eu quero começar falando sobre priorizar o essencial. Nós precisamos ter clareza de qual que é a nossa prioridade, porque nem tudo é urgente, mulher, nem tudo é urgente, nem tudo é propósito. Sempre que a gente tiver no dia a dia, isso traz para o teu dia a dia uma pergunta-chave para você fazer, em meio a tantos convites, a tanta pressão, isso é a direção de Deus ou é só pressão das pessoas, é pressão da situação? Isso vai me agregar ou está ocupando só espaço? Porque a leveza ela vai começar quando a gente escolhe o que realmente importa. Então, é o essencial. É o essencial. Uma vida leve, ela não vai acontecer por acaso. Nós precisamos ser intencionais. É por isso que a gente está gravando esse conteúdo aqui. É por isso que esse mês, todo o tema do Simplesmente Excelente é falando sobre leveza, porque não é por acaso. A gente precisa ser intencional, porque, de novo, o nosso automático, o nosso piloto automático é justamente ir para esse lugar de muitas coisas, de muitas tarefas, de muitas demandas, de muita agenda, de muito, muito, muito. E aí a gente precisa ser intencional e ser muito seletiva para ficar conectada ao nosso propósito. Eu vejo que o problema hoje de muitas mulheres é que não é que elas não têm força de vontade, falta de... Não é esse o problema. É o excesso de coisas que acabam desviando ela do seu propósito, levando ela para a exaustão. Então, não adianta só ter muita coisa para fazer, eu tenho muita mensagem para responder, eu tenho muita demanda, eu tenho muita expectativa, muitas cobranças. Não adianta ter muito, muito, muito. Não é isso que vai te levar ao teu propósito. Então, a pergunta é, isso é prioridade para mim? Ou isso é só barulho? Barulho do que estão querendo, do que estão pensando? E isso, Lê, eu até vejo no dia a dia. Eu hoje tenho uma equipe lá na igreja que me ajuda com o Ministério de Mulheres. Eu tenho muitas demandas que eu passo para elas. E eu passo, eu vou lá e passo, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Eu vou passando. Quem tem que fazer o filtro? Se é o momento de fazer, se é o momento de parar para me responder, não sou eu. É elas que têm que fazer esse filtro. Assim como eu. Eu também recebo um monte de demanda. É demanda da empresa, é demanda da igreja, é demanda. E as pessoas vão me mandar as demandas, porque, de fato, elas estão ali para ser feitas. Agora é eu que tenho que dizer, agora eu consigo, esse aqui eu vou entregar depois, esse aqui eu vou responder depois, qual que é o prazo? Então, por quê? Para mim não me atrapalhar e me sobrecarregar. Então, eu tenho que ter isso muito definido. Exato, porque às vezes a gente se coloca num lugar de vitimismo. Tipo, todo mundo me dá um monte de coisa para fazer. Como se nós não fôssemos responsáveis pela nossa vida, pela nossa agenda. E não somos. Somos responsáveis por dizer sim, somos responsáveis por dizer não. Então, é muito importante esse tema que tu está trazendo, porque realmente, quando a gente entende isso,
vai fazer toda a diferença, porque as pessoas vão nos demandar, isso é fato. Exatamente. Aqui no Simplesmente Excelente Lê, a gente está com um monte de projeto para esse ano 2026. Estamos com muitos projetos. Algumas coisas a gente desenhou em dezembro, ano passado, final do ano, e a gente começou o ano e não conseguiu tirar algumas coisas do papel. E tá tudo bem. Entrou novos projetos que fazem mais sentido para esse momento que a gente vai dar prioridade. Então, a gente fez uma reunião recente falando sobre isso, tá? Onde é que a gente vai focar? Onde é que a gente vai ser intencional? O que é essencial para esse momento do Simplesmente Excelente? E aí a gente chegou à definição, não, isso aqui é essencial, isso aqui a gente tem que focar. Então a gente entende que teria outras coisas legais para a gente fazer, muitas ideias a gente tem aqui para o Simplesmente Excelente, mas que nesse momento não é o essencial no ponto da gente dar conta. Então, a gente precisa ter essa clareza. Então, o primeiro princípio para você ter uma vida leve e uma vida descomplicada, priorize aquilo que é essencial. E eu já quero te dizer, o essencial para a tua vida é você ter vida com Deus. Então, a mulher simplesmente excelente, ela não abre mão da vida com Deus. Nós precisamos estar em contato com o Pai. Inclusive, no SE, um dos pilares é espiritualidade bíblica. Todos os dias de manhã, nós começamos a manhã com um devocional no nosso Instagram do Simplesmente Excelente, todo dia. Porque é como se a gente estivesse dizendo assim para as mulheres, isso é essencial, isso é todo dia. Nem todo dia a gente vai aparecer lá nos stories, nem todo dia a gente vai aparecer no podcast, nem todo dia a gente vai ter um conteúdo gravado para você, mas todo dia a gente vai ter um tempo com Deus, falando da palavra de Deus, o que é ser essa mulher simplesmente excelente. Por quê? Porque isso é essencial. Isso não pode faltar, né, Lê? A gente já parou várias coisas, mas o devocional a gente não para, porque é essencial. Outra coisa que é importante, a nossa saúde e nossas emoções, nosso emocional, nosso estado emocional é prioridade, é essencial. Então, tá custando a tua saúde? Tá muito caro. Tá custando o teu psicológico? Custa muito caro. Então, isso também é essencial. A tua família é essencial, a tua família. Tá custando a tua família? É muito caro, então tem que reavaliar para você ter uma vida leve e descomplicada. Isso é essencial, a sua família, a sua casa, é o seu chamado e o seu propósito também. Então, se você está aceitando um monte de coisa que parece que é legal, abraçando o mundo, abraçando um monte de tarefa, querendo muitas vezes atender a expectativa dos outros e não de Deus, e está custando o que é essencial, o que é Deus, família, sua saúde, seu chamado, custa muito caro. Então, você precisa organizar. Esse é o princípio 1 para a gente começar a ler. Muito bom, Sá. O princípio 2, ele vem bem dentro desse mesmo escopo, nesse gancho aí. No princípio 2, nós vamos falar sobre simplificar as decisões. O que acontece? Tem muito desgaste quando nós temos muitas opções e a gente fica assim, perdido, sem saber o que fazer. Tem um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste de tempo, porque a gente acaba demorando mais para fazer coisas, atividades que às vezes são simples. Então, nós precisamos, de fato, saber simplificar as nossas decisões, estabelecendo princípios, criar estruturas que nos protegem a nossa energia, protegem o nosso propósito. Então, eu preciso saber o que faz sentido para mim. E, Sá, alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de tomar café com uma das alunas do Carisma, e a gente estava conversando, e ela abriu para mim, falando assim, eu perguntei para ela, e aí? Quais são os projetos deste ano? O que você está pensando para 2026? Ela falou, olha, sabe quais são os meus projetos? É eu fazer aquilo que Deus há muito tempo está me pedindo e eu nunca paro para fazer. O meu projeto nesse ano é baixar, diminuir a quantidade da minha entrega e do meu tempo no projeto de outras pessoas ou em coisas que estão fora daquilo que Deus tem me pedido e focar naquilo que Deus tem me pedido. E aí ela começou a compartilhar comigo, olha, eu diminuí o meu tempo disponível para as pessoas, o meu tempo disponível no voluntariado, eu precisei, porque eu percebi que o ano passado passou e eu não fiz o que eu precisava fazer. Eu não consegui dar conta e eu fiquei frustrada, eu fiquei desanimada. Às vezes a gente acha, sabe, que dizer não é ofensivo. Às vezes a gente acha que diminuir o tempo vai desagradar a Deus e é um peso que a gente não pode levar. Para uma vida leve e descomplicada, a gente vai ter que entender. Eu preciso simplificar as minhas decisões. Então, se minha decisão, por exemplo, esse ano é aumentar minha renda,
meu esforço vai ter que estar também envolvido nisso. Eu não estou falando da gente não ter mais vida social, a gente deixar de ser voluntário na igreja, não é sobre isso, mas é equilibrar da maneira certa. Então, eu preciso entender o que vem primeiro, o que realmente eu preciso, o que Deus está me pedindo. Bom, é isso. Eu tenho que ser fiel a isso que Deus está me pedindo. Se der tempo, eu faço outras coisas. Então, o meu essencial é isso. Eu vou em um culto na semana, ou 2 cultos na semana, vou no culto e num GC, ou grupo de crescimento, um pequeno grupo. Eu vou em um culto, e quando tem um culto de mulheres, eu vou também na semana naquele culto. Então, eu vou priorizar, eu vou desenhar essas prioridades, né, na minha vida. Como que eu vou fazer? Não, meu foco esse ano é minha família. Então, o que eu vou dizer não? O que está sobrando, que não tem a ver com a minha família, que está me roubando tempo com a minha família? Eu tenho que olhar, sabe? Eu tenho que realmente priorizar e entender, não tá tudo bem. Porque quando isso está claro para mim, não me dói dizer não. Então, alguém me chama para um café e não cabe na minha semana, não cabe naquele mês. Eu me sinto em paz em dizer não, porque eu sei por que eu estou dizendo não. Essa decisão é simplificada. Eu já sei, eu estou dizendo não, porque realmente não cabe aqui. Eu não posso agora, mas eu posso daqui a um mês, ou eu posso daqui a 6 meses, quando eu terminar tal coisa. Não, eu não posso me movimentar dessa maneira nesse momento, mas eu posso fazer outras coisas. Então, enfim, são pequenas decisões, são grandes decisões que você toma para facilitar essas pequenas decisões do seu dia a dia. Então, primeiro, estabeleça os seus princípios para você saber como responder, o que você pode aceitar, o que você não pode aceitar, para sua mente não ficar sobrecarregada. Onde tem muita decisão que você tem que tomar, onde você tem que pensar em tudo, isso te gera uma sobrecarga que não é necessária. Então, você vai ter que definir esses padrões, estabelecer algumas decisões ampliadas, antecipadas. Então, por exemplo, assim, eu já estabeleci, eu não posso aceitar mais nada de trabalho extra até março, porque eu estou com muita coisa para fazer. Então, a Sabrina comentou agora, né? A gente tem vários projetos, mas nós já falamos, não, enquanto a gente não terminar isso aqui, a gente não pode começar outras coisas. Pronto, é isso. Estabelecer antes, né, essas decisões. Eu não posso me comprometer com outros compromissos, porque o que eu tenho já está ocupando a minha agenda. Eu não posso mais compromissos além desses, entende? Então, nós precisamos estabelecer esses critérios para dizer sim, para dizer não, e quando algo vier ser oferecido para nós, pode ser muito legal, pode ser bom, pode ter um grande propósito, mas eu preciso perguntar, está alinhado com o meu propósito? Está alinhado com aquilo que Deus está falando comigo? Eu tenho tempo, eu tenho energia para fazer isso? Esse propósito combina com essa estação da minha vida? Às vezes é algo muito legal, mas que não combina com o agora, não combina com o hoje. Então, uma forma prática de você fazer isso é realmente, primeiro, estabelecer esses princípios, entender o que Deus tem falado com você, e aí planejar a sua semana com antecedência, organizar o básico para que isso seja feito. Por exemplo, daqui a pouco, um dos compromissos com você é cuidar da sua saúde física. Então, você vai ter que se alimentar melhor, vai ter que ter um tempo para academia. A alimentação melhor, ela começa no supermercado, quando a gente faz as compras. Então, eu vou projetar as minhas compras. Alguém me convidou para sair e a gente comer um sorvete. Não, isso aqui não tá fora. Olha, a gente pode sair, quem sabe a gente vai comer outra coisa, quem sabe a gente, não sei. Então, nós temos que ter essas decisões bem tomadas, entendendo que nem toda oportunidade que surge para a gente, nem toda urgência é realmente para a gente socorrer. Às vezes a gente vai ter que dizer o não, olha, eu entendo o quanto isso é importante, mas não faz sentido para mim agora, eu não consigo responder, te dar um ok nisso agora, fazer isso agora, ser a solução para esse problema agora, e tá tudo bem. Faz parte. Então, decida aquilo que você vai fazer parte. Simplifique. E isso ajuda demais para a gente ter uma vida leve. Talvez até o seu propósito seja descansar mais esse ano. Tá tudo bem. Talvez seja repousar mais. Tá tudo bem. Faz parte.
da nossa vida, faz parte dos ciclos, né, que Deus tem na nossa vida. É assim, não é, Sá? Com certeza. Essa questão de simplificar as decisões, principalmente quando a gente organiza, o mês passado a gente falou sobre planejamento. Então, olha que importante essa questão do planejamento para simplificar as decisões. Então, eu vou dar um exemplo aqui da minha rotina. Domingo é culto. Domingo é meu dia de igreja. Então, eu vou no culto da manhã, no culto da noite. Então, eu sei que domingo eu não posso marcar nada. Então, se eu quero marcar algo com a família, em termos de churrasco, de evento, é sábado. Então, já tem uma decisão, eu não tenho que parar para pensar o que é que eu vou fazer domingo, o que é que eu vou... Não, domingo eu já tenho um compromisso. Ah, mas eu quero ver minha família, então eu tenho que me organizar para deixar um sábado. Então, isso simplifica a minha decisão. Eu não fico pensando, já está na agenda, já está planejado, já está organizado. Então, por isso que a gente convida você também para ter uma vida mais leve, descomplicada, e ir para esse lugar de já deixar estruturado as decisões já definidas para você simplificar, não tem que estar pensando, não tem que estar buscando, não tem que estar vivendo só no piloto automático, não, é simplificar as decisões. E o princípio 3, gente, isso aqui é demais, porque é uma coisa que eu me identifiquei muito, que é sobre liberar o peso emocional. Quer ter uma vida mais leve, descomplicada? Você precisa liberar o peso emocional. Do que eu estou falando? Eu estou falando sobre culpa, eu estou falando sobre ansiedade, eu estou falando sobre o medo de não ser suficiente, eu estou falando sobre comparação, eu estou falando sobre perfeccionismo. Olha, tudo que a gente combate aqui no SE, a gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre ser excelente, não perfeita, a gente fala sobre, então a gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, a gente vai dar conta de tudo que Deus nos chamou. Então essa questão do medo de não ser eficiente ou ser suficiente, a gente combate isso, a gente vai dar o melhor na condição que a gente tem. A necessidade de agradar as pessoas, talvez você diz sim para todo mundo, porque você tem a necessidade de ficar agradando os outros, só que nesse processo você está desagradando a você mesmo, o próprio Deus, muitas vezes. Então, muitas mulheres estão cansadas porque elas não liberam esse peso emocional. Elas estão cansadas por dentro, elas estão carregando todo esse peso. Então, eu preciso te convidar para ter uma vida mais leve, tem que liberar esse peso emocional. E aí, um versículo que eu quero deixar aqui é 1 Pedro 5,7. Leveza começa quando a gente decide soltar, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, esse peso emocional. E por que eu quero trazer esse ponto aqui? A ansiedade é um cuidado que eu preciso ter comigo. Essa questão, esse excesso de futuro, essa preocupação com o futuro, é um cuidado que eu preciso ter comigo. E eu começo esse ano de 2026 com uma ansiedade, que eu vou compartilhar aqui, que é sobre o meu retorno ao mercado de trabalho. Quem acompanha Simplesmente Excelente sabe que eu hoje estou no momento maternidade 100%, na licença maternidade. Então, eu não estou trabalhando fora. E eu retorno esse ano. E maravilha. Eu começo o ano pensando, caramba, esse ano a minha rotina vai mudar. Então começou a bater aquela ansiedade, como que vai ser, como que será? E assim, eu não tenho essa resposta. E tá tudo bem não ter essa resposta. Eu vou viver esse momento quando eu voltar. Só que eu vou voltar, eu tava pensando nisso em janeiro, eu vou voltar em março. Então eu já tava com aquele sofrimento antecipado que é essa ansiedade, esse peso desnecessário. E aí eu me dei conta, não, só um pouquinho, isso aqui é ansiedade. Porque eu não tenho essa resposta, eu só vou saber quando de fato eu voltar. E talvez tenha muitas mulheres me assistindo aqui que você está sofrendo por algo que você de fato não sabe. E não tem como saber, você vai saber quando viver. Então, para de antecipar o problema, antecipar a preocupação, viver de futuro. Não é isso, esse lugar não é legal, porque ele não vai deixar a gente ter uma vida leve. No momento que eu entendi que eu estava tendo uma ansiedade desnecessária, eu digo, não, só um pouquinho, deixa quietinho aqui, vamos focar no hoje, no agora, e vou liberar esse peso emocional, não preciso disso agora. Então, libere o peso emocional. Se você tem uma tendência a ser perfeccionista, você precisa liberar isso. Se você tem uma tendência a agradar todo mundo, você precisa liberar esse peso emocional. Porque Deus não te chamou para esse lugar. Libera essa necessidade de agradar todo mundo, libera essa necessidade de antecipar o futuro. Não, a gente não tem o controle de tudo, a gente não precisa saber tudo, a gente não é perfeita. Então, vamos liberar esse peso, vamos parar de se comparar, porque, de fato, isso acaba trazendo esse peso espiritual e emocional, Lê. E para ter uma vida leve, nós precisamos liberar tudo isso. Meu Deus, muito bom, Sá. Isso aí realmente faz muita diferença. Sá, tá voltando o volume, não sei se você acha que tem que fechar o microfone. Aí.
Então, realmente faz muita diferença a gente estar bem, né? Nada disso que a gente está falando aqui vai fazer sentido se a gente não estiver bem, bem emocionalmente, bem com a gente, bem com esses compromissos que Deus tem nos chamado para fazer. E isso tem a ver com o princípio de número 4. Nós já estamos no finalzinho da nossa live aqui, dessa criação desse conteúdo. E eu preciso falar que leveza é fruto de foco, é fruto de posicionamento. Muitas de nós temos medo de nos posicionar, de focar naquilo que a gente vai fazer e dizer, olha, é para isso aqui que eu vou agir, é para isso aqui que eu vou dedicar a minha vida. E sem esse foco, sem esse posicionamento, não tem como. Não tem como você, de fato, viver uma vida leve. Sem você conseguir ser firme, né, nessas decisões, você vai acabar colocando diversas coisas na frente daquilo que você deveria fazer. Isso vai gerar frustração, isso vai gerar medo. Alguém vai fazer algum comentário, como a Sá falou agora, da gente estar bem emocionalmente. Alguém vai fazer um comentário aí para você agradar aquela pessoa, você vai dizer sim para ela, e aí vai deixar para trás do que Deus tem te mandado fazer, e vai virar uma confusão, uma confusão. Então, leveza é fruto de foco, e para você poder ter aquela rotina que nós acabamos de falar, simplificando, né, decisões, você vai ter que ter o foco, não, é isso aqui, esse aqui é o meu foco. Eu lembro, Sá, que quando o Noah nasceu, logo em seguida teve um culto Shine, né, e aí várias mulheres te perguntaram, e aí, Sá, vai ir, eu estava aí no Rio Grande do Sul, eu ia ministrar nesse dia, e tu falou assim, não, meu foco é o meu bebê que acabou de nascer. Eu sei que eu posso dar uns minutinhos, vou ficar umas 2, 3 horinhas fora, eu poderia, mas eu me dei um foco. Eu disse para mim que eu não abriria a mão de estar com ele, aproveitar esses primeiros momentos, porque eu estou numa adaptação, minha família está numa adaptação, essa criança recém-nasceu e eu preciso focar nisso. E isso é foco, isso é posicionamento. A gente saber o que é prioridade. Nós falamos muito sobre isso no tema de planejamento, inclusive, nós temos um aulão, se você quiser se inteirar mais sobre isso, nós temos à disposição esse aulão de planejamento e gestão do tempo, está no link da bio lá do nosso Instagram, tem um recurso incrível lá para você conseguir se organizar a sua vida, e lá no aulão a gente fala a respeito de prioridade. Prioridade, até alguns anos atrás, não existia essa palavra no plural, porque prioridade é uma coisa. E a gente agora fala prioridades, já faz parte, eu tenho as minhas prioridades. Então, quer dizer que eu tenho muita coisa que é prioridade. E quando eu tenho muita coisa que é prioridade, na realidade, nada é prioridade. Olha só que perigo. Então, é muito importante que você se posicione, que você saia desse conteúdo já decidida, só um pouquinho, eu vou parar, eu vou resolver, eu vou dizer os nãos que eu preciso dizer, eu vou tirar os excessos que estão roubando a minha paz, eu vou ficar bem comigo mesmo, eu vou trabalhar isso na minha mente, no meu coração. É claro que isso não é de uma hora para outra, mas eu vou fazer isso. E uma dica prática é você definir 3 prioridades no seu dia. O que eu tenho que fazer hoje? Fazer essas 3 coisas. É você evitar fazer muita coisa ao mesmo tempo. Nós falamos aqui que somos mulheres multitarefas, mas quando a gente fala isso, não é no sentido de fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. É no sentido da gente ter muitas funções. É no sentido da gente ter muitas tarefas ao longo da vida, né? Ao longo dos dias para executar. Então, é sobre você ter a sua tarefa lá na igreja, no trabalho, em casa, na sua vida pessoal, mas não sobre você fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, quando eu vou na academia, eu não gosto nem de ouvir música. Eu aprendi, eu estou na academia, eu estou só fazendo exercício, eu estou ali vendo o que eu estou fazendo, estou pensando no que eu estou fazendo, eu estou deixando, sabe, Deus falar comigo. É o meu momento que eu não quero ficar ouvindo outras coisas, eu estou ali concentrada realmente naquilo. Então, é o meu jeito de fazer. Eu aprendi que é um momento de eu esvaziar minha cabeça também. Eu estou ali fazendo, isso é tão bom. Mas às vezes a gente está olhando TV, trabalhando, conversando com o marido ou com o filho. Não dá. Então, uma coisa de cada vez. Terminar o que começou, dizer não para as distrações desnecessárias, né? E começar todos os dias, como nós já falamos aqui, tendo nosso tempo com Deus, devocional, oração. Isso é tão importante.
sobre cada decisão que você vai tomar, se pergunte, isso está me aproximando do meu propósito ou só está ocupando o meu tempo? Tem que fazer essa pergunta, porque isso vai te ajudar a filtrar as decisões, né, que você toma todos os dias. E assim nós finalizamos, então, esses 4 princípios que vão realmente nos ajudar a ter uma vida mais leve, né, Sá? Muito bom. Você anotou aí, mulher? Como ter uma vida leve e descomplicada. Princípio 1, priorize o essencial. Princípio 2, simplifique as suas decisões. Princípio 3, libere o peso emocional. E princípio 4, leveza é fruto de foco e posicionamento. Com certeza, se você colocar em prática esses 4 princípios, a partir de hoje você vai ter uma vida mais leve e descomplicada, sem deixar de ser uma mulher excelente, com propósito e vivendo tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Muito bom. Muito bom. E eu quero te convidar também a estar com a gente no Simplesmente Excelente em todas as áreas. Nós temos uma comunidade para você aprofundar sobre essa vida simplesmente excelente. Nós temos o nosso Instagram e o YouTube de conteúdos, inclusive tem mais episódios de podcast saindo por aí, por esses dias. Então, assim, a gente está muito feliz com essa oportunidade de gravar mais. Então, tem muito conteúdo novo sempre aqui no nosso canal. Então, fica com a gente. Tenho certeza que a leveza vai ser uma consequência de tudo isso que você vai ouvir, de tudo isso que você vai internalizando e aplicando na sua vida, quando menos você esperar. Você que vivia uma vida assim, logo vai estar dizendo assim, uau, como as coisas mudaram. Né? Minha casa tem paz, a minha vida tem paz. Eu não estou naquela loucurada, estou vivendo uma estação assim mais tranquila. Isso vai ser maravilhoso. Massá, vamos encerrar agora. Amém. Pai, muito obrigada por esse tempo de conteúdo. Nós estamos aqui falando de algo que nós queremos viver, estamos vivendo, estamos também aprendendo em construção, mas nós queremos esse lugar de uma vida mais leve e descomplicada. Queremos aprender contigo, Jesus, que nos disse que teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É esse lugar que o Senhor tem para nós. Não um lugar de exaustão, de burnout, de cansaço excessivo, de estresse, não esse lugar de ansiedade, de culpa. Não, o Senhor tem para nós um lugar de leveza, de paz, que excede todo entendimento, e é isso que eu quero ministrar na vida dessa mulher, que ela tenha condição de, no seu dia a dia, colocar em prática algum desses princípios e ter uma vida mais leve, uma vida de propósito, uma vida com excelência, sim, mas sem abrir mão dessa simplicidade, desse lugar de confiar no Senhor e acreditar que tudo aquilo que está fora do nosso controle não está fora do controle do Senhor. E nós te entregamos a nossa vida, o nosso propósito, tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu Deus. Amém. Acompanhe a gente, então, em mais episódios, em mais conteúdo. Tenho certeza que você vai amar caminhar com você. Um beijo. Tchau.